Grandes empresas, agora que utilizam o processo, daqui a pouco eu vou entrar no processo, enfim, vou falar muito sobre ele, mas grandes empresas que utilizam o processo, elas têm um problema muito sério, tá? Se você trabalha em grande empresa, coloca aí no comentário, porque é de chorar, tá, o que eu vou falar. Mas o primeiro erro é tentar centralizar todas as decisões na matriz. Isso é um erro. Tá? Por quê? Porque a ponta conhece o que está acontecendo. Então, o que você precisa é conectar uma conexão entre. Construir uma conexão entre a ponta e o que está acontecendo na matriz. E a matriz pode ser um escritório central no Brasil com algumas plantas espalhadas ali pelo Brasil. Tá? Não estou falando de uma matriz ali de uma multinacional que a matriz está tomando as decisões ali globais. Aliás, tem uma multinacional famosa que tentou centralizar esse processo e deu muito errado, tá? Muito errado. Tentou centralizar na matriz na Europa e aí liderar todo o processo no mundo inteiro, deu muito errado porque a ponta conhece muito mais do que a matriz. Então, centralizar é um problema. E, ao mesmo tempo, é um problema quando você não tem um elo que conecte o que está acontecendo na ponta, e aí a ponta que eu falo é o centro de abastecimento, é o centro de distribuição, é a fábrica, e quem está tomando as decisões lá na matriz. Então tem que ter uma conexão clara, tá muito clara, e aqui também entra a dificuldade na organização dos dados, tá? É muito crítico isso, entender como você estrutura tudo isso para que você tome decisões integradas. Então, pequenas, médias e grandes empresas podem utilizar o processo e talvez você esteja numa empresa que já está utilizando o processo e você nem sabe, tá? E você nem sabe. E falei de empresas, agora eu vou falar de você como profissional. Em uma pequena, em uma média ou uma grande empresa, você pode se beneficiar como profissional se você conhecer esse tipo de processo e se você conseguir implementar esse tipo de processo nos três tamanhos de empresa. E eu já passei pelos três tamanhos, eu falo com propriedade aqui, tá? Porque eu já passei pelos três tamanhos e as vantagens que eu trago aqui como profissional, elas são reais, tá? Eu não estou falando aqui com base num livro. Aliás, o começo dessa live aqui, esse bloco, é tudo com base na experiência, não é com base em livro nenhum esse começo aqui. Daqui a pouco eu entro na parte um pouco mais teórica, que tem uma estrutura de um livro, sempre conectando com a prática aqui. Quais são as vantagens, tá? Primeiro, se você está numa pequena empresa, e daqui a pouco você vai saber mais sobre o processo em si, você vai entender exatamente o que eu estou falando, mas se você está numa pequena empresa, você passa a ser o direcionador das decisões. Isso é muito importante, porque você passa a ter o controle do que está acontecendo ali nas suas mãos, como responsável pela tomada de decisão. Aliás, responsável pelas principais, e bem entre aspas, tá? Esse principal, porque a principal área de uma empresa, eu falo isso, e é muito importante que você, como profissional, coloque isso na cabeça. A principal área de uma empresa é vendas. Se uma empresa não vende, ela quebra. Tá? Claro que ela tem que vender de forma saudável, tem que ser rentável e tudo mais. Mas ela quebra se ela não vende. E aí muita gente fala: ah, não, a principal área da empresa são todas. Não, é vendas, tá? Se uma empresa não vende, ela quebra. Se você já foi empreendedor, empresário em algum momento, você é, vai saber do que eu estou falando, tá? Se você não foi, é difícil você compreender isso, mas acredita no que eu estou falando. A principal área de uma empresa é vendas. Então, fecha esse ponto aqui, porque eu vou falar sobre as suas vantagens aí como profissional. Você passa a ter o controle nas mãos. E aí você se transforma num centro de dados, num centro de tomada de decisão e, claro, que vira um profissional com muita credibilidade. Porque você está em todos os pontos ali quando você está numa pequena empresa. E isso é incrível, tá? Eu já vivi isso, eu já estive numa pequena empresa e eu tomava a decisão de quanto produzir, como produzir, que equipamento comprar, apoiava as decisões de que equipamento comprar, tomava a decisão de quanto comprar de material, por que comprar, quando comprar, negociava com o cliente, enfim, fazia um monte de coisa. Eu era o centro ali das decisões. E isso me ajudou muito profissionalmente, muito mesmo. Numa média empresa, acontece mais ou menos a mesma coisa, só que aí uma média empresa você já tem uma estrutura maior, e se você conhece esse processo, você passa a ser um direcionador de várias áreas.
Claro que você precisa ter capacidade para organizar os dados, conectar os dados, estruturar isso de forma inteligente. Tá? Não é trivial você, dentro de uma estrutura de uma média empresa, entender como que você compõe as famílias dos produtos, como você compõe as famílias dos equipamentos, como você dimensiona a capacidade produtiva por família. Não é tão simples quanto parece. Tá? Quando você entra nos números, na maioria das empresas aparecem vários problemas ali na organização desses números. E aí, mais uma vez, numa empresa média, se você se transforma nesse profissional, isso aumenta a sua credibilidade, aumenta as suas chances de crescer e se desenvolver profissionalmente. Numa grande empresa, já é uma situação um pouco diferente. Porque numa grande empresa, provavelmente já tem uma área que toca o processo de S&OP de forma estruturada. Então, uma grande empresa procura um profissional que conheça o processo. E aí o perfil é outro. Claro que você precisa saber como organizar os dados, como estruturar tudo isso, como estruturar isso de forma inteligente. Então, tudo que você tem numa pequena empresa, numa média empresa, você carrega para uma grande empresa, só que aí o processo, ele é mais importante. Você conhecer o processo, você saber como se relacionar com várias pessoas. Aí a sua capacidade de comunicação, influência e liderança, ela é muito mais importante. Porque você vai se relacionar com várias áreas, você vai ter vários pontos de contato ali. E numa grande empresa é diferente de uma pequena empresa. Por quê? Tá? Pode ser que você esteja numa pequena empresa e pense, mas eu tenho vários pontos de contato. Só que a grande diferença é que numa pequena empresa você tem vários pontos de contato com alta frequência de contato. Então você fala com várias pessoas várias vezes. Numa grande empresa, pode ser que você fale com uma pessoa 2 vezes no mês, 3 vezes, tá? Dependendo da área, dependendo de onde estiver essa pessoa, e essa pessoa é fundamental para te ajudar na construção do processo, para te ajudar na tomada de decisão. Então, a sua capacidade de comunicação, influência e liderança, ela precisa ser muito maior, porque em um contato, tá? Você precisa, claro, organizar o processo, conduzir a empresa para o resultado que ela precisa entregar e, ao mesmo tempo, mostrar que você é um profissional qualificado em um contato. Não é trivial fazer isso, tá? Acredita no que eu estou falando, não é trivial. Você tem que conhecer muito sobre comunicação, influência e liderança, e você tem que ter vontade de fazer isso para você aproveitar esse um contato de forma íntegra. Eu sempre falo sobre integridade aqui. Então você se beneficia do processo numa pequena empresa, numa média empresa, numa grande empresa, tá? Se você está no começo de carreira, meio de carreira, enfim, você também se beneficia por conhecer esse processo. Talvez você vá para um processo seletivo e num processo seletivo vão te perguntar o que é esse processo. Você já implementou, nunca implementou? Você conhece? Você acha que é importante? Não é? E se você conhece o processo de ponta a ponta, isso fica muito mais claro, tá? Muito mais fácil para você tomar as decisões e para você argumentar em um processo seletivo.